Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre ponteiros, que é uma técnica, uma característica da linguagem C e C++ muito importante. É provavelmente uma das principais características que tornam a linguagem C e C++ ainda muito relevantes atualmente, mesmo depois de décadas de desenvolvimento de outras linguagens mais modernas. Os ponteiros permitem que o programador faça uma manipulação da memória muito detalhada, mais em baixo nível, em que em outras linguagens isso não é possível. Antes da gente falar do conceito de ponteiro em si, vamos fazer uma revisão sobre a memória principal do computador, que é a memória RAM, né? RAM vem de Random Access Memory. É a memória principal onde os programas rodam, né, e armazenam seus dados, né, e manipulam seus dados. É, a memória do computador ela tem uma organização relativamente simples. A gente pode pensar na memória de um computador como um vetor gigante com um monte de bytes, né? Hoje em dia, nos computadores, difícil você achar um computador com menos do que 4 gigabytes, né? Os notebooks hoje é comum você ter notebooks com 8, 16 gigabytes de memória, né? Então, toda a memória do computador pode ser organizada como um vetor bem grande, né, com gigabytes de informação, né, de espaço, mas todo organizado sequencialmente. Então, aqui eu tenho um exemplo ó, de um pedaço, né, do que seria uma parte da memória do computador. Então é um vetorzão, ó, né, vários bytes aqui. Cada linha aqui é um byte de informação, né? Eu estou colocando essas exclamações aqui, interrogações, desculpe, para indicar que eu não sei o que está armazenado aqui, né? Isso é uma coisa importante de que eu no computador eu nunca tenho um byte vazio, sem nenhuma informação. Né? Você pode colocar tudo zero lá, todos os bits daquele byte estarem zerados, né? Mas sempre tem alguma informação lá. Então, quando eu não sei o que tem lá, é algum lixo, né? Algum dado que já estava lá antes de eu executar o programa, eu coloco essas interrogações para indicar isso, certo? E aqui do lado eu estou exemplificando o endereço de cada um desses bytes, tá? Isso aqui, na maioria dos computadores, eu não consigo realmente endereçar cada um dos bytes, né, da memória RAM. Existe um conceito de palavra de memória, que em geral é a unidade de endereçamento mínima que tem uma memória. Mas a maioria das linguagens de programação, pelo menos na maioria dos computadores, na linguagem C e C++, a gente consegue endereçar cada byte, tá? Aí o compilador ele ajuda a gente, né? Mesmo o computador em si, o processador, nem o sistema operacional permitir o endereçamento de cada byte individualmente, o compilador fornece algumas, né, a linguagem fornece alguns comandos, algumas técnicas que permitem a gente acessar cada byte. Então, na linguagem C e C++, a gente pode pensar na memória dessa maneira aqui, tá? Em que cada linha lá da memória RAM é um byte e eu tenho um endereço de cada um desses bytes, certo? E aqui eu estou colocando só um exemplo, né, pessoal? Sei lá, começando aqui no endereço 101, né, que é um endereço bem baixo, né, da memória. Se você executar um programa hoje em dia, provavelmente o primeiro endereço que você vai conseguir usar no seu programa vai ser bem maior do que 101, né, porque a memória é muito grande, certo? Então aqui eu tenho 9 bytes, né, da minha memória principal. Lembrando, né, 1 byte são 8 bits, né? Então cada linha aqui, cada célula dessa são 8 bits. Então, como que a gente acessa a memória do computador através de um programa? Quando a gente, como programador, né, escreve um programa, qual a forma mais trivial da gente acessar a memória? Em geral, é declarando uma variável, né? A variável é justamente uma maneira de você
reservar um espaço na memória para você armazenar informação, armazenar dados e manipular dados, certo? Então, quando eu declaro uma variável na linguagem C, por exemplo, aqui eu declarei um char, né, uma variável do tipo char, né, com o nome C. O char, na linguagem C, ele tem 1 byte, certo? Então, o que acontece na prática é que essa variável C, ela só existe, né, no programa que você está escrevendo ali, ela só existe para o programador. Depois que você compilar esse programa, na realidade, essa variável vai receber um endereço na memória, tá? Então, aqui eu estou exemplificando que a variável C está no endereço 101, certo? Então, esse nome C, na realidade, é só um apelido para o endereço 101. Tá? Na prática, é isso que acontece. E se eu declarar uma variável int, né, o int tem 4 bytes. Né? Então, o que vai acontecer é que, em geral, se você declarou as duas variáveis aqui em sequência, essa variável i vai pegar o próximo endereço livre, né, depois do c, que é o endereço 102, certo? Só que, agora, essa variável i, ela não tem 1 byte, né? Ela tem 4 bytes. Então, mais ou menos o que acontece é isso aqui, né? Só que quem faz isso é o compilador, né, que permite a linguagem mesmo, são as ferramentas da linguagem que permite agrupar esses 4 bytes aqui, ó, com o mesmo nome, né, para a mesma variável, né? Então agora o nosso i, o endereço dele é o 102, que é o primeiro byte, né, dessa variável, mas na realidade a variável i, ela ocupa 4 bytes, certo? E se eu declarar uma variável float também de 4 bytes, vai acontecer a mesma coisa, né? Ele vai pegar o próximo endereço livre para representar o f e ele vai agrupar esses 4 bytes, né? Isso acontece automaticamente e ele vai usar esses 4 bytes. Então, aqui cada linha, né, cada célula são 8 bits, né? Então, esse i ele tem 32 bits, né? O f também 32 bits e o c tem 8 bits. Lembrando que o tamanho dos tipos na linguagem C variam, tá? De arquitetura, né? Antigamente, nos computadores que não eram 64 bits, eram 32 bits, esses tamanhos eram diferentes. Nos de 32 bits eu acho que até eram iguais, mas quando a gente tinha computadores de 16 bits, o int, desculpa, era 16 bits e o float também era 16 bits, só 2 bytes. Aí depois com os computadores de 32 bits, acho que já fomos para 4 bytes. E o double, eles são 8 bytes, tá? E o long int são também 8 bytes, né? E tem vários tipos, né, na linguagem C, cada um tem o seu tamanho. E só chamando a atenção que dependendo da plataforma que você for, se você for programar num microcontrolador, por exemplo, pode ser que o int não seja mais 4 bytes, seja 2 bytes, tá? Bom, ok. Mas aí como que a gente usa a memória, né? A gente usa a memória através das variáveis, né? Você declarar variáveis e dar nome para essas variáveis é uma maneira de você acessar essa memória sem se preocupar com o endereço, né? A gente nunca falou de endereço, né, de memória, para que a variável, né, ocupe um endereço de memória, mas na prática é isso que acontece. Então, quando eu atribuo um valor, por exemplo, um caractere A para essa variável C, o que vai acontecer? Ele vai armazenar esse valor A nesse endereço, né, nessa posição de memória onde está a variável C, certo? No caso aqui, eu tô escrevendo aqui o caractere A, né? Mas na prática, o caractere A é representado como uma sequência de bits, né? O caractere A vira um número inteiro, né? Na realidade, que eu acho é 60 e algumas coisas, eu acho A. E aí, esse número inteiro em binário, né? Que é armazenado aqui nos 8 bits, né? Desse endereço, certo? Mas aí a gente não precisa também, nesse momento, entrar nesses detalhes, tá?
só para vocês entenderem, mas a gente não precisa representar isso aqui. E aí, se eu atribuir ao i o valor 10, né, ele vai ficar armazenado lá nesses 4 bytes, o valor 10. De novo, né, são 64 bits, 32 bits, né, 32 bits, que vão ser, esse valor 10 vai ser codificado, né, nesses 32 bits, vai ser um monte de zero, né, com alguns bits 1 só, né. E o float, o f, né, da mesma forma, se eu colocar um valor lá, ele vai codificar isso aqui usando uma codificação de ponto flutuante, que é um pouquinho mais complicada, né, do que codificar inteiro. Ok? Então, isso é para vocês entenderem, né, relembrarem, né, como que a gente usa a memória, o que que acontece por trás dos nossos programas, né, na memória, porque agora com os ponteiros a gente vai conseguir acessar essa memória de uma forma muito mais detalhada, como eu falei agora há pouco. E agora eu quero mostrar para vocês o primeiro operador novo, na realidade vocês já usam ele, mas agora a gente vai entender realmente como ele funciona, que permite a gente acessar mais diretamente a memória de um programa, tá? Então, para cada variável que eu declarei aqui, dessas 3 variáveis, eu vou exibir 3 informações. Além do nome aqui da variável, eu vou exibir o valor dela de acordo com o formato dela, então o C é caractere, então eu vou exibir o caractere em si, né? E aí eu vou exibir o endereço dessa variável de 2 maneiras. E aí eu vou usar o operador e-comercial, que é o operador de endereço, né? Só que aí, ó, eu vou exibir primeiramente o endereço da variável C em formato inteiro, tá? Então vou usar aqui, ó, na realidade não é int, é um long int, porque o endereço de uma variável ele ocupa 8 bytes, tá? Atualmente nas plataformas modernas, né, que a gente usa, o endereço de uma variável ocupa 8 bytes, e aí a gente precisa de um long int, né, que é um tipo, né, maior do que o int, é o dobro do int, para armazenar ele, tá? Então, eu estou fazendo uma conversão aqui, eu estou pegando o endereço da variável, convertendo para long int e exibindo ele, né, pedindo para o printf exibir ele como um long int, né, um inteiro longo, tá bom? E depois eu estou pegando de novo o endereço da variável, o mesmo valor, tá? Ó, são os 2 valores idênticos aqui, certo? 2 expressões idênticas vão retornar o mesmo valor, só que agora eu estou usando o %p, que é de pointer, de ponteiro mesmo. E aí ele vai exibir esse mesmo valor, que é o endereço da variável c, só que ele vai exibir em hexadecimal, que é o formato padrão para se exibir endereço de memória na linguagem C. Então, quando eu executar esse programa, se eu tivesse uma memória dessa maneira aqui, iria aparecer isso aqui na saída. Ó. É o nome da variável, A, que é o valor, aí o endereço delas. Em inteiro, em decimal, seria 101. Né? E em hexadecimal iria aparecer 0x65, que é 101 em hexadecimal. Tá? É importante vocês saberem desse padrão, né, de pointer, porque em geral você vai preferir usar, quando você quiser ver o endereço mesmo de uma variável, em geral você vai preferir usar o hexadecimal, porque, de novo, esse número aqui em geral vai ser muito grande, tá? Aqui eu estou usando esses números pequenos para exemplificar, mas se você executar esse programa aqui no seu computador, vão aparecer uns números gigantes aqui, e em hexadecimal fica um pouco menor, né? E eu vou fazer a mesma coisa para o i, né? O valor, imprimir o valor do i, o endereço do i em decimal, né? Como long int, e o endereço do i em hexadecimal mesmo. E aí vai aparecer o que a gente espera, né? O valor do i é 10, o endereço do i é 102, lembrando, né? O i na realidade ocupa esses 4 endereços aqui, né? Mas o primeiro, né? O menor endereço é 102, então em geral esse vai ser o endereço da variável, o primeiro
índice aqui na memória, certo? E aí 102 em hexadecimal é 66. E aí agora é legal a gente ver que o F, né, realmente, o endereço do F é 106, é 4 bytes depois do início do I, né? Porque o I está ocupando 4 bytes, então o F começa no byte 106, né? Que em hexadecimal seria 6A, né? 0x6A. Importante, né, vocês não confundirem esse operador com outros dois operadores que usam o E comercial, né? O primeiro é o operador lógico, o E lógico, né? Só que aí são dois E comerciais juntos, né? Esses aqui vocês usam bastante, né? E não tem nada a ver com esse E comercial aqui, que é o operador de endereço. E o outro é um que a gente já usou também em vídeos anteriores, que é o operador de parâmetro por referência, que não existe na linguagem C, só existe na linguagem C++, tá? Mas a gente já usou para implementar estruturas de dados, né, em que a gente passa o tipo da estrutura, a variável da estrutura, usando o e-comercial. Mas aí é diferente, tá? Apesar de ter uma certa relação, a gente vai ver um pouco melhor mais para frente, mas é diferente o operador, tá? É outro funcionamento. E aí, também um operador que a gente vai usar posteriormente, para vocês já conhecerem, é o operador sizeOf. Esse operador você pode passar duas coisas para ele. Você pode passar uma variável, aqui no caso eu passei i, ou você pode passar um tipo, tá? E o que ele te retorna é o tamanho daquela variável em bytes ou daquele tipo em bytes, tá? Então, se você passar aqui esse i, que é do tipo int, ele vai retornar, o sizeOf vai retornar 4. E se passar int, vai retornar 4. Se você passar char, vai retornar 1. Né? Se passasse o C, ia até retornar 1. E assim por diante. Esse operador a gente não vai usar ele agora de imediato, mas no futuro próximo a gente vai usar. E aí, repetindo o que eu falei agora há pouco, muitas linguagens, provavelmente a maioria das linguagens, não tem ponteiros, tá? E não tem esse acesso direto à memória, que esse operador de endereço, né? O operador de endereço, ele te retorna o endereço daquela variável, né? Na memória do computador mesmo. E depois com os ponteiros a gente vai conseguir fazer mais coisas do que simplesmente saber o endereço da variável. A maioria das linguagens não permite esse acesso direto às variáveis. Mas existe um conceito parecido com ponteiro, que é bem similar, que são as referências, tá? A maioria das linguagens tem esse conceito de referência, né? Python, Java, tem esse conceito de referência que é como se fosse um ponteiro. A diferença é que a linguagem não deixa você saber exatamente qual é o endereço que aquela referência referencia, né, aponta, mas você está usando ele mais ou menos como um ponteiro, a referência. Agora há pouco eu falei que vocês já usaram esse operador de endereço, né? Sem ser o operador de parâmetro referência, que é outra coisa, né? O operador de endereço mesmo vocês já usaram. Em qual lugar que vocês já usaram? No scanf. Né? O scanf quase sempre precisa de você usar esse operador de endereço, né? Mais para frente a gente vai entender por quê, né? Por que o scanf precisa e para que serve isso.